Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais um vídeo aqui no canal. Então já peço para todo mundo que tá assistindo para deixar aquele like, deixar aquele joinha aqui embaixo. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, galera, inscreva-se aqui no cantinho e não esqueça de ativar aquele sininho que tem ali do lado do botão de inscreva-se para poder receber do YouTube aí um aviso assim que tiver vídeo novo aqui no canal, ou então quando a gente entrar ao vivo aí, que a gente entra todas as noites para conversar aqui sobre as notícias do Vasco, beleza? Lembrando a vocês que todo dia aqui no canal nós temos vídeos de notícia falando aí sobre tudo que acontece dentro do clube, tudo aí, quais são as novidades dentro do Vasco aí, diariamente a gente traz aqui para vocês através de vídeos e também ao vivo ali toda noite por volta das 10h15 da noite. Inclusive hoje vamos estar fazendo uma entrevista às 10 horas da noite com o Otto de Carvalho, grande benemérito e membro do Conselho Fiscal do clube aí, oposicionista aí à atual gestão. Então vamos estar entrevistando hoje o Otto aí de noite às 10 horas da noite, beleza? Então não esqueça de deixar seu like e se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. No vídeo de hoje vamos estar falando aí, obviamente, sobre a derrota de ontem, aquele vexame que foi em São Januário. Então vamos estar falando tudo sobre a derrota para o Cruzeiro e a eliminação da fase de grupos da Libertadores da América. Vamos também estar falando um pouquinho sobre essa entrevista com o Otto de Carvalho, que vai rolar hoje mais tarde ali por volta das 10 horas da noite, e vamos falar um pouquinho também sobre o título, né, do vídeo de hoje, que vocês estão vendo aí que a diretoria do Vasco bastou, né, essa eliminação, esse vexame que o Vasco sofreu em São Januário para voltar aí a estar comentando sobre reforços, até mesmo uma negociação aí com a diretoria de São Paulo com o Diego Souza. Então vou estar falando sobre isso, vou estar expondo minha opinião aí em relação a essa atitude aí que vem sendo mostrada pela atual gestão do Vasco, beleza? Então galera, vamos começar o vídeo de hoje, obviamente falando sobre aquela derrota de ontem, sobre a eliminação do Vasco da Libertadores, sobre tudo que aconteceu em São Januário na noite de ontem aí, uma noite triste para ser esquecida, para ser aí apagada da nossa história do nosso clube. Então tudo começou muito bonito, a torcida marcou presença, fez uma festa maravilhosa para os jogadores do Vasco, para a comissão técnica ali na entrada do ônibus no estádio. Teve fogos, teve fumaça, teve cantos, teve muita alegria. A torcida do Vasco, como sempre, eu diria que 99% da torcida vascaína tá sempre apoiando o clube, tá sempre ali tentando colocar o Vasco no topo, né, do futebol brasileiro, futebol sul-americano. E daí tudo começou muito bem, os times entraram em campo, o Vasco ali nos 10 primeiros minutos, muito bem na partida, por sinal, marcando em cima, tentando ali abafar o Cruzeiro, com a posse de bola alta ali, naquele primeira parte do primeiro tempo. Deu até uma animada, o Thiago Galhardo teve uma chance até de fazer um gol, dominou a bola muito bem no peito, acabou finalizando em cima do Fábio, deu até uma animada, fiquei ali um pouco animado durante o começo da partida, porém, logo depois dessa pressão inicial do Vasco, o Cruzeiro conseguiu abrir o placar num gol irregular. Mais uma vez o Vasco sendo prejudicado pela arbitragem, como sempre. Venho aqui também falar isso aqui, o Vasco é muito prejudicado pela arbitragem, mas enfim, gol do Cruzeiro, não tenho o que reclamar. Impedido mais de um jogador, tinham 3 ou 4 jogadores do Cruzeiro impedidos, um dos jogadores, o Léo, acabou fazendo o gol, 1-0 para o Cruzeiro, e o Vasco sentiu o baque, o Vasco sentiu ali a pressão, acabou se perdendo na partida, e daí foi só abrir a porteira para o Cruzeiro começar, né, a pegar o Vasco sempre despreparado, e o Cruzeiro basicamente não finalizou muito. O Cruzeiro finalizou ele poucas vezes, porém finalizou muito bem. Teve um outro gol ali que, na minha opinião, também foi irregular, uma falta em cima do Erle ali, que o juiz acabou não marcando. Parece que o juiz chegou até a conversar com o jogador, falando que foi falta sim, mas não ia marcar por birra. Eu não tenho como confirmar isso, mas foi uma entrevista dada aí pelos jogadores do Vasco, falando que o juiz confirmou que se tinha sido falta, mas não quis marcar a falta. Então é impressionante se isso aí for verdade, como é que pode uma coisa dessa estar acontecendo no futebol sul-americano, né? Então o Cruzeiro aí, a partir daquele momento, dominou completamente a partida. Nós sabíamos que tecnicamente o Cruzeiro era muito mais forte que o Vasco, isso aí não tinha dúvida para ninguém. Em relação a técnicas individuais, ali, o Cruzeiro tinha Thiago Neves, tinha outros jogadores ali muito acima dos jogadores do Vasco, e daí
começou a fazer gol, 4-0. O Evander no primeiro tempo sentiu, né, uma lesão, acabou saindo, entrando o Riascos, que já desandou completamente o sistema tático que o Zé Ricardo tinha armado, e daí foi uma questão de tempo para o Cruzeiro ali abrir a porteira. Mas o que eu vou falar para vocês é o seguinte: o que me deixou mais triste de tudo ontem não foi a derrota, não foi a eliminação, mas sim o que aconteceu nas arquibancadas. Aquilo ali me deixou extremamente desgostoso, me deixou ali com nojo de ver como é que pode uma torcida unida tá brigando entre si. E eu sei que é minoria, eu sei ali que é um número pequeno de torcedores que defende aquela diretoria que estava fazendo aquilo, até porque foi a partir do momento que os torcedores começaram a xingar, começaram a cantar cânticos, né, contra a atual gestão do Alexandre Campelo, que a briga estancou. Então foi ali, começando a cantar ali fora Campelo e outras coisas ali que eu não posso falar no canal, e a partir do momento que a torcida unida, grande parte da arquibancada, não foi um pouquinho não, começou a cantar o nome do opositor, né, do Júlio Brandt, em bom e alto tom, que a pancadaria estancou, e ficou claro que existem membros dentro de torcida do Vasco que estão ali simplesmente para calar o torcedor. Aconteceu ano passado e novamente aconteceu agora. O que me deixa muito triste é que ano passado era Eurico Miranda, esse ano é Alexandre Campelo, que tinha um discurso de abertura, de tudo mais, e mostrou ontem que não é a realidade do clube. Então, vamos morrer por aí. Futebol do Vasco é uma coisa, política é outra. Então, na minha opinião, o que aconteceu nas arquibancadas ontem é mais uma amostra do que da continuação da gestão de Eurico Miranda e a transição para Alexandre Campelo e nada ter mudado. Então, se tem que ter mudança dentro do Vasco, tem que começar pela política do clube, por vocês que são aí os atuais gestores e atuais diretores dentro do Vasco, pegarem essas coisas e saírem do clube, porque o Vasco não é de vocês, beleza? Então, galera, vamos falar aqui agora em relação ao Otto Carvalho, a entrevista que a gente vai fazer hoje à noite com o Otto Carvalho, às 10 horas da noite. O Otto é um grande benemérito do clube, um cara ali que tem muita moral dentro do Vasco. Ele vai estar conversando com a gente sobre as contas, né, deixadas pelo Eurico Miranda e o balanço que foi divulgado aí pela atual gestão do Alexandre Campelo, que gerou muito burburinho aí na mídia. Inclusive o Otto já falou bastante sobre isso, então hoje a gente vai trazer ele ao vivo aqui no canal. Espero que todos vocês possam assistir, ele vai falar muita coisa aí em relação a tudo que está acontecendo dentro do clube. Então 10 horas da noite vamos estar aqui entrevistando. Não vai ser nenhuma entrevista, vai ser mais um bate-papo informal entre nosso canal aqui e o Otto de Carvalho, para a gente poder entender tudo isso que está rolando dentro do Vasco nesse momento. Então fiquem ligados, por isso que é importante vocês se inscreverem no canal e não esquecerem de ativar aquele sininho que tem aqui embaixo, porque o YouTube te dá a notificação assim que a gente entra ao vivo, beleza? Então, galera, a próxima coisa que eu quero falar aqui no vídeo de hoje é o seguinte: bastou o Vasco passar o vexame que passou ontem, ser eliminado da Libertadores, para a notícia de reforço e contratação voltar. Do nada, parece que a diretoria do Vasco injeta notícia de reforço e contratação aí na mídia. E o que eu queria falar é o seguinte: surgiu aí notícias que o Paulo Pelaipe, diretor executivo do Vasco, está falando que após a Copa do Mundo, o Vasco vai trazer 3 a 4 reforços. Aí eu pensei, falei, nossa, mas não estava aí comentando que não tinha dinheiro e tudo mais, vem falando aí que vem negociando com o jogador isso, o jogador aquilo, e foi um dia depois da eliminação que começou a pintar isso aí, não, que o Vasco está negociando aí com 3 ou 4 jogadores, e do nada acabou de também pintar a notícia que a diretoria do Vasco está negociando com o Diego Souza e com a diretoria do São Paulo pela troca entre o Diego Souza e o Evander. Então isso aí me deixa muito... Como é que pode? Um dia depois é o quê? Para calar? É para torcedor esquecer a eliminação? É para poder gerar notícia aí, para poder não ficar a mídia pegando em cima do Campelo, em cima da diretoria? Aqui no canal isso não vai acontecer, vocês podem ficar tranquilos. Eu vou falar sim de contratação, eu vou falar de reforço, eu vou falar se o Vasco estiver negociando com o jogador, mas não vai ser através de notícia plantada na mídia que vocês vão calar aqui a gente não. Se tiver coisa de verdade a gente fala. Agora, se tiver aí plantando notícia para poder gerar informação, para poder a torcida mudar o foco agora é protestar contra o que está acontecendo dentro do clube. O foco agora é a gente colocar a torcida unida para poder conseguir mudar as diretrizes do Vasco da Gama. Entendeu? Se vocês realmente estiverem negociando com o Diego Souza, tudo bem. Mas não vai ser através de querer plantar na mídia aí notícia para poder
querer apagar tudo que aconteceu ontem, tá entendendo? Então a gente vai ficar ligado. Se vocês realmente estiverem negociando com o Diego Souza, por favor, que seja uma negociação séria, que não seja aquela mesma coisa que aconteceu no último jogo contra o Racing, que o Vasco empatou com o Racing e logo no dia seguinte parecia que Alexandre Campelo já tinha contratado o Diego Souza, tá entendendo? Então é complicado, a gente fica aqui preocupado com a situação que o Vasco vem vivendo. Vendeu o Paulinho aí a preço de banana, tá entendendo? 20 milhões de euros, apesar de parecer muito dinheiro, pro valor que o Paulinho realmente poderia ter sido medido, é um valor irrisório, é um valor aí que poderia ter sido muito maior do que esse, e vendeu para poder pagar dívida e pagar salário atrasado, que você não tem competência de conseguir um patrocinador, vocês não tem competência aí de você tá correndo atrás aí de unir a torcida para conseguir aumentar o número de sócios, tá entendendo? Então, é complicado. É complicado. A torcida do Vasco não quer isso. Eu sei que muitas vezes aí a gente diz, mas tem que virar sócio torcedor, tem que virar sócio, mas vocês têm que fazer alguma coisa para poder isso acontecer. Não vai do nada assim, não vai ser por mágica que o torcedor do Vasco vai se associar. Vocês precisam mostrar para o torcedor que vale a pena. Tá entendendo? Precisa ter benefício para a galera se associar. Precisa ter um time bom. Precisa ter abertura dentro do clube. Precisa ter eleições diretas para poder o cara que se associa poder votar em quem ele vai representar ele no futuro. E não 300 pessoas que vão ir lá no Conselho de Beneméritos e escolher um golpe para ser dado. Tá entendendo? E acontecer esse caos que está acontecendo dentro do Vasco da Gama hoje em dia. Então é isso, não tem muito o que a gente falar aqui. O que eu quero dentro do Vasco é um clube aí que vai ser um clube para sempre democrático, um clube aí que tem uma história, uma tradição imensa para vocês poderem estar destruindo em 5, 6 pessoas. Então não vai ser notícia de reforço, contratação que vai mudar aqui as coisas. Então eu peço para vocês mais uma vez, se vocês querem o bem do clube, repense as atitudes, repense a forma de fazer política dentro do Vasco. Porque o Vasco não pode ser esse vexame que foi ontem, briga na arquibancada por questão política. Se a torcida quer gritar o nome de um cara, deixa gritar. Não é para sair metendo sarrafo na galera porque gritou o nome de um ou de outro, ou então porque xingou a diretoria. Isso aí é errado, isso aí é feio, isso aí vai ter punição, que nem teve ano passado que o São Januário ficou fechado e acabou com as pretensões do Vasco de ser campeão brasileiro. Tá entendendo? Então a gente não quer isso dentro do Vasco, já deu, beleza? Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje está ficando por aqui. Fiquem ligados que mais tarde, às 10 horas da noite, tem entrevista exclusiva com o Otto Carvalho aqui no canal ao vivo. Então não esqueçam de se inscrever. Por favor, deixa o like aqui no vídeo aqui embaixo. Porque, galera, o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Aqui, esse canal é de vascaíno para vascaíno. E se você gosta do Vasco e quer um Vasco bonito e forte, vamos nos unir aqui através desse canal. Já são quase 36 mil vascaínos aqui. Vamos chegar aos 100 mil vascaínos para poder mostrar que agir aqui a gente tem vez. Beleza? Então é isso aí. Aqui é de vascaíno para vascaíno, galera. Porque Vasco, na real, Vasco raiz, Vasco é Vasco e o resto é fiasco. Tamo junto. Vascão acima de tudo. Vasco!